O que aconteceria nesse exercício se fosse um outro exercício? Não 2n, só n. E a pergunta é, ainda teria um intervalo simétrico? Como é que a gente faria a análise? Para frente do 8 ela é divergente. E para trás do 0? Pela mesma razão, porque o intervalo não é só um intervalo, é um intervalo simétrico. Não pode ele ter um raio maior antes do 4 do que o depois do 4. De 4 a 8 tem tamanho 4, então de 4 para trás tem que ter tamanho 4. Não pode ir além do 0. Isso não quer dizer que no 0 diverge. O que eu estou dizendo é que para valores menores do que 0 diverge. Como eu concluí que diverge no 8, olha quais são as consequências. Porque é uma série de potências. Como eu concluí que diverge no 8, então diverge acima do 8 e diverge abaixo do 0, porque o intervalo de convergência é um intervalo simétrico em torno do x0. E quando nós fazemos x igual a 0, o que ocorre com a série? Mesma coisa, né? Da 4 elevado a da menos 4 elevado a n sobre 4 elevado a n, que dá menos 1 elevado a n. Dá menos 1 elevado a n, n quadrado. Converge pelo critério de Leibniz? Não. Por que não? Porque o termo geral não vai a 0. Aqui eu preciso olhar que o termo geral não vai a 0. Então, resumo. Ela está pintada de azul, porque é o conjunto dos que divergem. E o 0 também eu pinto de azul depois que eu faço essa análise, que é o conjunto que diverge. O 0 e o 8 estão incluídos no conjunto de divergência e não no de convergência. Agora eu vou introduzir aquela história do raio. Turma, vou resolver esse exercício, analisar para que valores de x que convergem, só que eu vou colocar a pergunta de uma outra forma. Eu vou começar a pergunta dizendo qual é o raio de convergência. Se limite do Cn mais 1 sobre o Cn, onde o Cn é o coeficiente da série, coeficiente da potência em x. Isso aqui é o Cn. Se esse limite para n tendendo a infinito existir e for L, eu acho o intervalo, o raio de convergência fazendo 1 sobre L. Isso é direto. E é muito forte, porque se eu tenho o raio de convergência, eu já sei o tamanho do intervalo de convergência. Eu nem preciso analisar uma extremidade para saber que para aqui. Porque se ele fosse para frente, o raio daria infinito nessa conta. Observe que isso é verdade se o limite Cn mais 1 sobre Cn for calculável, se ele existir. Se eu puder calcular esse limite. Às vezes, uma série de potências é tal que eu não consigo calcular esse limite. Por exemplo, aquela primeira, quando era x elevado a 2n. Ela só tinha termos pares. Então, eu não posso fazer limite de coeficientes consecutivos, porque tem coeficientes nulos naquela série. Mas, para uma série como essa, que isso é possível, eu obtenho direto o raio de convergência.
Então, o que eu obtenho aqui? 2 elevado a 2n mais 1, 2 elevado a n mais 1 mais 3, 3 elevado a n mais 1 mais 2, seu Cn mais 1, expoente n mais 1, dividido pelo Cn, que é multiplicado pelo inverso. 3 elevado a n mais 2, 2 elevado a n mais 3. Eu quero calcular o limite disso para n tendendo a infinito. É fácil de desconfiar o que dá, mas vamos ter que tomar cuidado para escrever direitinho. O que vocês acham que é esse limite? Quanto que dá esse limite? 1. Vou fazer uma pergunta mais elementar. Quem manda? Quem manda em cada termo aqui? Quem manda no 2n mais 1, 2 elevado a n mais 1 mais 3? Quem manda aqui? 2 elevado a n mais 1. Quem manda aqui é o 3 elevado a n. Quem manda aqui é o 2 elevado a n e aqui é o 3 elevado a n mais 1. Quem manda nesse primeiro pedaço da esquerda? O 2 elevado a n mais 1 e o 3 elevado a n mais 1. E quem manda aqui? O 3 elevado a n e o 2 elevado a n. Eles se cancelam em termos de ordem de grandeza? Sim, mas sobra um o quê? Sobra um 2 aqui e um 3 aqui em termos de ordem de grandeza. Então, o chute é que esse limite deve dar 2/3. Dá 2/3. Mas agora vamos fazer direito, né? Até agora eu estava viajando. Esse é um exemplo daquilo que eu falo para vocês. É bom ter essa intuição, mas isso... Às vezes a gente pode até errar quando tem essa intuição. E por isso que redigir corretamente garante que a gente não comete erro nenhum. Limite 2 elevado a n mais 1 em evidência. Aí aqui aparece 1 mais 3 sobre 2 elevado a n mais 1. Coloquei o 2 elevado a n mais 1 em evidência. Olha que operação simples. Como ela já introduziu uma coisa interessante aqui. Eu ainda nem acabei de escrever o termo completo. Mas olha para aquele par de colchetes que tem ali. O que tem dentro daquele par de colchetes? Tende a quanto? 1. Tem alguma indeterminação? Precisa usar algum teorema sofisticado para concluir que é 1? Não, é 1 porque este vai a 0, este é mais uma constante. Então vai a constante. E aqui não tem indeterminação, não tem nada. A hora que eu fizer isso nos 4 pedaços, fiz isso nos 4 pedaços. Os 4 colchetes que tem ali não tem determinação nenhuma. Juntando os 4, qual é o limite total dos 4? 1. Cada um deles vai para 1. E o que sobrou, 2 elevado a n mais 1, 3 elevado a n, são canceláveis. Quer dizer que sobrou limite para n tendendo a infinito de um 2 sobre um 3, sem n's. Cancelou 2 elevado a n mais 1 com 2 elevado a n, sobrou um 2. O 3 elevado a n com 3 elevado a n mais 1 sobrou um 3. E um pedaço que tem 4 parênteses em que não há nenhuma indeterminação, porque os 4 parênteses tendem a 1. Então esse limite é igual a 2/3. Então o raio de convergência é igual a 3/2. Quem era o x0 em torno do qual nós desenvolvemos essa série? Zero. Então, o intervalo de convergência, eu já sei que converge em menos
3 meios, 2 terços e diverge fora. 3 meios. Sim, obrigado. Se eu escrevesse 2 terços, como eu escrevi, estaria contrariando qual parte do nosso resultado? A convergência no intervalo simétrico, né? Tem que ser simétrico o intervalo. Fora disso, diverge e faltam as extremidades. Nas extremidades, quando você coloca 2 terços e menos 3 meios e menos 3 meios, o que vocês acham que acontece? Converge ou diverge? Quando x igual a 3 meios, o nosso AN fica 2 elevado a n mais 3 elevado a n mais 2 vezes 3 meios elevado a n. Que é igual a 6 elevado a n, 3 elevado a n vezes 2 elevado a n dá 6 elevado a n. Ou talvez seja mais simples fazer de outro jeito. Põe o 2 elevado a n em evidência, pronto, fica mais fácil. 2 elevado a n, 1 mais 3 sobre 2 elevado a n, 3 elevado a n, 1 mais 2 sobre 3 elevado a n, vezes 3 elevado a n, 2 elevado a n. Para quanto que isso tende? 3an com 3an cancela, 2an com 2an cancela, tende a 1, isso tende a 1. Termo geral tende a 0? Termo an tende a 1 diferente de 0. Termo geral não tende a 0, a série diverge. Então, para vocês, todos os exemplos que eu fiz, nos extremos está dando uma coisa, os extremos não estão participando, né? Os extremos podem participar, então tem que analisar extremo por extremo para ver o que ocorre. Nesse caso, o x igual a menos 3 meios, também o AN não tende a 0. Se você fizer a conta, o AN ele tende a uma coisa que oscila mais 1, menos 1, não é? Quando eu colocar menos 3 meios, aqui vai aparecer um menos 1 elevado a n. O resto é a mesma coisa que tende a 1, só que com uma troca de sinal, isso aqui não tende a 0. Então, converge nesse intervalo e diverge em unido. Fala. Por exemplo, se você pegar esse exemplo aqui, x elevado a n é ln de n. Se você fizer limite do Cn mais 1 sobre o Cn em módulo, da limite, bom, o Cn já é positivo, nem precisa do módulo, né? Nem precisa do módulo, o Cn já é positivo. É limite do ln de n mais 1 sobre o ln de n. Por L'Hopital, pega a função de variável contínua, deriva em cima, deriva embaixo. Esse limite é 1. Esse limite é 1, então o raio de convergência é 1. Quer dizer que eu sei que converge no intervalo de raio 1 em torno do 0. E aí olha o que ocorre quando você coloca x igual a menos 1 e mais 1. O x igual a 1, a série fica 1 sobre ln de n. Essa diverge, porque ela é maior do que a harmônica de tamanho 1 sobre n. Essa diverge. ln de n é menor que n, então 1 sobre ln de n é maior que 1 sobre n. Por isso que diverge. E quando você fizer x igual a menos 1,
O que acontece com a série? Fica menos 1 elevado a n, ln de n. E essa daqui converge por que critério? Por Leibniz. Então, esse é um exemplo em que você tem convergência absoluta no intervalo fechado em menos 1, aberto em 0, e divergência de 1 para mais infinito e de menos infinito a mais 1. Você vê que, de fato, pode ter qualquer tipo de situação. Quando é que a minha intuição me diz para usar integral? Quando você identifica alguma coisa que envolva uma função e sua derivada. Esses são exemplos em que eu posso tentar usar o critério da integral. Por quê? O que eu vejo nessa fórmula aqui? Vamos pensar na função de variável contínua? 1 sobre x e uma potência de logaritmo. Logaritmo a menos 2. 1 sobre x não é a derivada do logaritmo? Então, quando eu tenho uma expressão do tipo f' f quadrado, não consigo integrar isso. Quem que é uma primitiva de f' f quadrado? F é a terceira sobre 3. Na verdade, aqui é f menos 2, porque o logaritmo está na base. Aqui. Tudo bem. Quem que é uma primitiva de f' f elevado a menos 2? A menos 1 e menos na frente. Então, como eu sou capaz de identificar isso, eu consigo fazer aquilo com o critério da integral. E essa última, hein? Que coisa esquisita. Deixa eu ver se eu não errei nada. 1 sobre x lembra a derivada de quem? Do logaritmo. E 1 sobre 1 mais logaritmo ao quadrado lembra o quê? Arco tangente. É natural. Era óbvio. Eu espero ter eu fiz de cabeça enquanto você perguntou e eu fui escrevendo, eu tentei derivar a arco e tangente do logaritmo. A minha tentativa foi escrever, estou contando como é que eu preparei esse exemplo 9 em 3 segundos. Eu pensei no arco, tangente e logaritmo e tentei derivar. Se eu não errei, essa é a derivada do arco, tangente e logaritmo. Arco e tangente fica 1 sobre 1 mais ao quadrado, vezes a derivada do argumento. Tá certo o que eu escrevi? Acho que sim, né? Então, a primitiva de 1 sobre 1 mais logaritmo de x ao quadrado vezes 1 sobre x. Como é que é? Acho que isso aqui, a primitiva é arco tangente logaritmo de x. Era isso que eu tinha em mente, se eu não troquei nenhum pedaço da fórmula. Se isso está correto, então eu analiso a convergência dessa série aplicando o critério da integral e a primitiva é arco tangente logaritmo. É só ver se a integral imprópria converge ou diverge. Se você acha uma primitiva, se a primitiva, você pensa nessa expressão como variável contínua e verifica se você sabe integrar isso. Tem que verificar algumas hipóteses. Quais são as hipóteses para aplicar o critério da integral? Decrescente, positiva e limite zero. Então tem que verificar essas 3 coisas. Isso é decrescente. A melhor maneira de ver que é decrescente é que o denominador é crescente. Então 1 sobre é decrescente.
é positiva e tende a zero, porque os denominadores tendem a infinito. Então está nas hipóteses do critério da integral. Posso aplicar. E aí eu faço a integral de 2 a b, que dá a arquitangente de 2 a b, e faço o limite quando b tende a infinito. E qual que é a minha conclusão? Eu tenho que ver se isso é finito, real ou infinito. Qual que é o limite, quando b tende a infinito, do arquitangente ln de b sobre 2 e b? É o limite do arquitangente ln de b menos arquitangente ln de 2. Qual é o limite disso para b tendendo a infinito? Quando b tende a infinito, ln tende a infinito. A arquitangente de uma coisa que está indo para infinito é quanto? Π sobre 2. Isso é real, finito. Isso significa que essa integral imprópria converge ou diverge? Significa que essa série converge. Critério de Leibniz. Um sobre ln tende a zero, decrescente. Troca alternada, Leibniz diz que converge. Basta isso. Exatamente o que mas é o que eu obtive quando eu fiz o x igual a menos 1. Qual o problema de ser série de potências? Tá, mas o simétrico não inclui as extremidades. Boa pergunta. Na série de potências, ela converge no intervalo simétrico, mas isso não inclui as extremidades. As extremidades não fazem parte dessa discussão. Nas extremidades pode convergir ou não livremente. Pode ou não convergir. Uma última observação sobre as sequências que vão para o E. É importante ter clareza do que ocorre com essas sequências, essa família de sequências. Nunca é... Por acaso, nos últimos exercícios que eu fiz, acabou não aparecendo, mas é muito importante você ter todos os seguintes exemplos muito claros. Isso tende a E. Isso tende a 1 sobre E. N mais 3 sobre N elevado a N tende a quanto? Isso é importante entender que isso tende a E ao cubo. Eu vou fazer uma mudança de variável. Vou introduzir uma variável que não necessariamente é inteira, mas não tem problema. Observem que a gente sabe também, se for necessário, assim, se alguém questionar, eu posso usar para fazer uma redação mais completa. Lembre-se do seguinte, que 1 mais 1 sobre x elevado a x tende a E com x variável real. Então não é só para a variável inteira que isso tende a E, para a variável real também tende a E. Tá? Então, para este exemplo, por que isso tende a E elevado ao cubo? Porque eu faço 3 sobre N igual a 1 sobre M, ou, em outras palavras, N é igual a 3M, e onde eu tenho 1 mais 3 sobre N elevado a N, isso fica 1 mais 1 sobre M, porque eu troquei 3 sobre N por 1 sobre M. No lugar do N, eu ponho 3M. E isso é igual a 1 mais 1 sobre M elevado a M elevado à terceira. Como a base tende para um número real, não tem mais indeterminação. Essa base tende a E. Como essa base tende a E, isso tende E ao cubo.
Mais um exemplo. E se eu fizer isso aqui? N mais 3 sobre N mais 7 elevado a N. N mais 3 sobre N elevado a N. N sobre N mais 7 elevado a N. Dividi e multipliquei por N, separei em dois pedaços. Esse aqui a gente acabou de ver que vai para E elevado à terceira. E esse aqui? Esse é a inversa, o mesmo argumento, só que você faz com o inverso. Então é 1 sobre E elevado à sétima. Eu brinquei de somar 3 e 7 aqui. Se eu brincar de pôr números aqui, no N, se eu brincar de pôr o mesmo coeficiente, 2n e 2n, aí não tem graça, né? É só tirar o 2 em evidência, que fica o n mais o que tiver que ficar aqui. E aí cai naquele caso. E o que acontece? Se eu tiver 2n mais 1 sobre 3n mais 3, não, porque daí poria em evidência o 3 imediatamente. 3n mais 4, tudo isso elevado a n. Tem um resultado que a gente nunca explicitou. Isso vai a zero. Tem um resultado que eu nunca explicitei, mas que é um resultado que é assim. Se você tem... Isso não é uma indeterminação, porque a base não está tendendo a 1. A base está tendendo a 2/3, que é menor do que 1. Veja só, se você sabe que AN tende a um valor L menor do que 1, então AN elevado a N não é uma indeterminação. Para quanto que a n elevado a n vai tender se o a n está tendendo a L menor do que 1? Sempre imagina que é tudo positivo. Isso vai tender a 0. Eu nunca fiz esse teorema, nunca enunciei esse teorema. Mas é bem razoável, né? Porque se o a n está tendendo a L e o L é menor do que 1, se concorda que lá pelas tantas o a n fica menor que uma constante menor do que 1, e aí ele é menor do que uma potência elevado, menor de base menor do que 1 elevado a n, ele vai a 0. Mas eu nunca falei desse teorema. Então, precisa tomar um pouco de cuidado aqui, mas dá para escrever o seguinte. Isso aqui é igual a 2 elevado a n, 1 mais 1. Isso ponho 2n em evidência? 2n. 2n elevado a n, 1 sobre 1 mais 2n elevado a n. 3n elevado a n, 1 mais 4 sobre 3n elevado a n. Isso. Aí eu agrupo isso num termo só, cancelo os n's. Então isso fica igual a 2/3 elevado a n vezes, agora eu introduzo, bom, vocês já sabem quanto que dá isso, né? Isso aqui é igual a 1 mais meio sobre n elevado a n. Tá, pelo mesmo argumento aqui do 1 mais 3 sobre n elevado a n, que é elevado ao cubo, para quanto que vai aquilo? E elevado a meio. E aqui embaixo eu escrevo 1 mais 4/3 sobre n elevado a n. Não tem mais nenhuma indeterminação. Esse primeiro cara tende a 0, porque é 2/3 elevado a n. Isso tende a 0. Esse tende a e elevado a meio, a raiz quadrada de e. E esse tende a e elevado
4/3. Tem alguma indeterminação? 3 termos, cada um tende para um número real finito. Então, o limite do produto é produto dos limites e é 0. Sem precisar desse teorema, que também é verdadeiro. Qual era o teorema se a base tender para um maior do que 1? Infinito. Certo?